Mãe Conceição de Lissá é orientadora espiritual de um terreiro em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Bacharel em Direito e psicóloga, ela é adepta do candomblé há cerca de 35 anos. Por 8 vezes, o seu local de oração foi atacado, o último em junho deste ano. Parte do terreiro foi incendiada, o que gerou uma série de prejuízos na estrutura do local. E a maior parte de cerca de 60 fiéis se afastou dos cultos, por medo de mais ataques. Ela compara sua casa de santo a um quilombo, por resistir aos estereótipos que são colocados às religiões de matriz africana. Nós falamos a língua dos loduns, nós cultuamos os loduns, nós fazemos comidas, né, que foram trazidas pelos africanos. E então, nós hoje fazemos uma resistência. O candomblé é uma religião que ele prima pela ancestralidade, né? Na minha nação, por exemplo, eu sou de Jeje-Marim, as nações de Queto primam pelas forças da natureza. Os inquices também são forças da natureza. Os voduns são ancestrais, divinizados. E o candomblé prega amor, aceitação. Nós acolhemos, nós somos acolhedores. É uma religião matriarcal, onde a maioria são mulheres, mas nós aceitamos todos, nós não temos preconceito contra pessoas. Eu não tenho verdadeiramente nenhum impasse com nenhuma outra religião. Eu só não admito que nos endemonize, porque nós verdadeiramente não somos nem filhos do diabo e nem seguidores do diabo. A antropóloga Sônia Giacomini realizou uma pesquisa que mapeou 847 casas de santo no Rio de Janeiro, como são chamados os templos religiosos de matriz africana. O estudo indica que a maioria dos atos de intolerância religiosa vem com o aumento das religiões protestantes, mais precisamente o segmento neopentecostal. Eles têm como missão converter o outro, então eles estão o tempo inteiro, retoricamente, num trabalho de convencimento, usando mídias, usando microfones, se expondo nos lugares públicos. E são eles também, isso nossa pesquisa mostra, pelo menos no que diz respeito a esse segmento religioso que nós pesquisamos e mapeamos, que são essas 847 casas, o maior agressão é, por ordem, tá? Vizinho evangélico e vizinho evangélico. Então existe aí um perfil religioso no agressor que é muito forte, muito marcado. Está na Constituição Federal que a gente tem o direito de exercer a nossa liberdade religiosa. Embora a pesquisa aponte os evangélicos neopentecostais como os maiores agressores, o pastor Adilmo Rocha, do Conselho Federal de Pastores, diz que esta não é a orientação passada aos fiéis. Se nós temos a Bíblia, a Palavra de Deus, como base, ela nos ensina a pregar que devemos amar ao nosso próximo, né? Então, o que a gente tem visto hoje é que é como numa sala de aula. Todos os alunos estão ali aprendendo a mesma matéria, o mesmo professor fala de todo assunto, e nem sempre todo mundo capta da mesma forma, né? Uns captam de uma forma, outros não aprendem. E dentro da igreja não é diferente. Você tem pessoas de tudo quanto é tipo, né? Pessoas de toda a faixa etária, raça, cor, enfim. Então, quando você coloca, a gente tenta colocar o ensinamento da melhor forma possível. Infelizmente, né, alguns podem não compreender isso, porque a palavra de Deus diz que nós temos o Espírito Santo. E os frutos do Espírito é o quê? Paz, amor, gozo, longanimidade, bondade, mansidão. Então, qualquer atitude que fuja do fruto do Espírito não é concernente àquilo que é ensinado, né, dentro das igrejas. Essas religiões são vistas como selvagens, como se elas não tivessem fundamentos, como se elas não fossem sistemas estruturados de pensamento, como se elas não tivessem os seus preceitos, né? Eu acho que o brasileiro, em geral, ele reconhece essas religiões de alguma forma, né?
mas da forma, digamos, mais, digamos, estereotipada. Na festa de fim de ano na praia, todo mundo entende que se oferece flor para Iemanjá, tal e coisa. Nesse momento, sim. Mas na hora de, digamos, fazer com que essas pessoas tenham direitos, não existe uma equivalência. Nós não temos esse poder de mídia, nós não temos esse poder de fala, nós não temos direito de resposta. Então, mais uma vez, eu digo para vocês, intolerância religiosa é um crime continuado. Ele não cessa quando cessa a ação. Nosso país é laico por isso, né? Nosso país, ele prega isso, prega que a gente deve respeitar a religião alheia, assim como a gente deve também exigir o respeito pela nossa religião.